Bom dia a todos vocês. Uma grande satisfação, uma grande honra participar deste evento aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu, antes de mais nada, parabenizo o deputado Reginaldo Sardinha pela iniciativa tão importante da criação da Frente Parlamentar, que tratará das questões concernentes às drogas aqui no DF. Tema esse tão importante na nossa sociedade nos dias de hoje. Cumprimento também os demais componentes da mesa, Dr. Rodrigo Barbosa, Sr. Ariel Lenes, Dr. Ricardo Valente, Sr. Roberto Cavalcante, e parabenizo e cumprimento também todos os membros dessa frente parlamentar. Nessa ocasião, estendo os cumprimentos a todos os presentes, lideranças de cunhas terapêuticas, militantes na área das drogas aqui no DF, acolhidos nas cunhas terapêuticas que aqui estão presentes e recuperados que compõem o nosso público de hoje. O tema das drogas tem estado na ordem do dia no Brasil nos últimos meses. Existe uma pressão bastante grande para descriminalização das drogas no Brasil, inicialmente agora, com uma ação no Supremo Tribunal Federal para descriminalização da maconha. Nós não podemos ser ingênuos ao ponto de acreditar que esse é um movimento que se encerra aí. Esse movimento para descriminalização da maconha e de outras drogas não para por aí. Na verdade, isso é apenas uma ponta de lança para a legalização das drogas no país. Isso nós temos manifestações públicas de pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Então, é extremamente importante que a sociedade, em que pese essa pauta tenha sido retirado do Supremo, agora recentemente, é importante que a sociedade esteja atenta, porque, fatalmente, essa mesma pauta, neste momento ou em outro momento, voltará a ser apreciada no Supremo Tribunal Federal. Em que pese o Supremo não tenha constitucionalmente o papel de legislar, esse papel cabe ao Congresso Nacional, fatalmente o Supremo retomará nessa sanha legislativa que toma o Supremo em várias áreas, e essa não foge à regra, fatalmente o Supremo voltará a essa área. Voltará a essa área, de maneira interessante, contrariando a posição majoritária da população brasileira, que é contrária à legalização das drogas no Brasil. Essa é uma questão importante, porque o que vem acontecendo nos últimos tempos, em algumas instâncias do poder, é que decisões vêm sendo tomadas ao arrepio da posição majoritária da população brasileira. E essa é uma questão clara que está em curso no Supremo Tribunal Federal e que toda a sociedade brasileira precisa estar atenta a ela. Agora, recentemente, enfim, essa questão também foi apreciada no Senado Federal, quando da votação do PLC 37, que acabou sendo publicado recentemente, agora no dia 5 desse mês de junho, que foi publicado a nova lei sobre drogas no país, a Lei 13.840, e coloca uma posição bem clara do governo brasileiro contrária à legalização das drogas. Essa é uma posição que emanou do Congresso Nacional, que é onde, sim, se encontram os representantes de toda a população brasileira. A questão da legalização das drogas no Brasil, ela, em muitos meios, vem com um discurso para tentar fazer frente a alguns problemas que a sociedade brasileira vem enfrentando nos últimos tempos, como, por exemplo, problemas na área de segurança pública,
e também problemas no sistema penitenciário. Aqui acho que é importante a gente fazer algumas ponderações iniciais. Primeiro, se coloca que o Brasil passa por um processo de imenso encarceramento, colocando, por exemplo, que no Brasil a gente tem mais de 700 mil pessoas no sistema penitenciário. Primeiro, esse número é um número equivocado. O que se tem no Brasil, 700 mil pessoas, são indivíduos no regime fechado, regime semiaberto, regime domiciliar. A grande questão é que se tenta rotineiramente se colocar na sociedade brasileira que a gente tem um grande problema de encarceramento. Logo, se a gente tem um grande problema de encarceramento, as prisões estão lotadas, a gente precisa, com uma medida para fazer frente a isso, legalizar as drogas, porque simplesmente fazendo isso a gente daria conta do sistema prisional pretensamente inchado. É interessante, a fim de dizer que, dado, por exemplo, da Universidade de Londres, no World Prison Brief, que é um relatório da Universidade de Londres, publicado esse ano, no mês de abril, mostra que, na verdade, se a gente pegar proporcionalmente o encarceramento no Brasil, mesmo com esses números maquiados que se colocam, no número de aprisionamento no Brasil, o Brasil, proporcionalmente, ocupa a 26ª colocação quando a gente pondera para a população brasileira. Então, na verdade, a grande questão do sistema prisional não é o número de presos. A grande questão do sistema prisional é que o sistema prisional, como tantas outras áreas no Brasil, foi abandonado pelo poder público. O sistema prisional, na verdade, hoje no Brasil, o sistema prisional são grandes masmorras. É isso que precisa se reverter. Agora, deixar o sistema prisional essa qualidade que é desumana, e não foi feito nada, na verdade, para se reverter isso ao longo de todos esses anos no Brasil. Agora, isso, na verdade, acontece para dar munição a um discurso de que, bom, o sistema prisional está ruim, é indigno que as pessoas fiquem lá, e realmente é indigno que as pessoas fiquem lá nessas condições. Bom, então o sistema prisional está lotado, se o sistema prisional está oferecendo condições indignas de cuidado, então a gente vai simplesmente liberar as pessoas que estão lá dentro. E não me parece que a solução mais apropriada para a segurança pública do Brasil é simplesmente soltar as pessoas que estão presas. Uma outra situação importante que precisa ficar aqui é que deixar o sistema prisional sem a presença do Estado lá dentro é simplesmente ofertar condições para que o crime organizado continue tendo um local para se organizar e de lá de dentro comandar as suas ações, como vem acontecendo em todo o Brasil, aterrorizando a sociedade brasileira. Essa situação de segurança pública, enfim, é importante ficar claro que é extremamente importante a separação, obviamente, de quem é dependente químico, usuário de drogas, daquele que é traficante. Agora, é importante que isso aconteça de acordo com a quantidade, de acordo com a situação da apreensão da droga, e não pela quantidade da droga apreendida. São as circunstâncias da apreensão da droga que vai diferenciar entre o indivíduo que está cometendo um crime de tráfico de drogas e o indivíduo simplesmente que é o usuário. O indivíduo pode estar com uma quantidade pequena de droga, mas ele está numa circunstância de narcotráfico. Esse indivíduo, sim, precisa ser identificado como um narcotraficante. E essa diferenciação é importante se fazer, e as novas normativas do governo federal hoje buscam fazer essa diferenciação, porque, obviamente, para o indivíduo que é dependente químico, um cuidado é ofertado, e para o indivíduo que é narcotraficante, uma outra abordagem é requerida. O que a gente não pode, na verdade, é se utilizar da situação caótica dos presídios brasileiros para a gente tentar flexibilizar a condição do narcotraficante, a condição do narcotráfico. A gente precisa, sim, políticas rígidas contra o narcotráfico e políticas de cuidado para as pessoas que apresentam
dependência química. Uma outra questão que é importante, né, enfim, ainda nessa questão da legalização das drogas, é que um outro grande equívoco é se acreditar que a legalização das drogas vai causar um grande impacto no crime organizado e no narcotráfico. Essa é uma condição quase polianesca, se não for de má fé, daquelas que proferem essa ideia. Simplesmente que a gente está falando aqui de organizações criminosas, a gente não está falando aqui de ladrões de galinha. Essa é uma situação importante porque se a gente coloca, por exemplo, uma política de legalização das drogas, a gente acreditar que as pessoas que estão no crime organizado, no outro dia, vão começar a trabalhar, vão se envolver com o mercado de trabalho formal, é um grande equívoco. Na verdade, essa é uma situação que não procede. Simplesmente as pessoas vão migrar das suas atividades criminosas, como já vem acontecendo no Brasil em outros contextos. Tem uma situação que é bastante interessante nesse contexto, que é no que diz respeito ao cigarro. Né? O maior contrabando que a gente tem hoje, né, no Brasil é o contrabando de cigarro, que mobiliza cerca de 6 bilhões de reais ao ano. Menos, né, além disso, tem as taxas que não são as taxas do cigarro contrabandeado que não são revertidas em impostos para a nação. Ou seja, essa é uma questão importante que mostra para a gente que simplesmente o fato de você liberar uma droga e achar que as pessoas vão começar a comprar droga nas farmácias, pagando imposto, muito mais caro do que o narcotraficante vende, essa daí é uma ilusão. Ou seja, o fato da gente liberar a droga no Brasil e achar que isso vai ser um golpe mortal por narcotráfico, por exemplo, é uma situação que não procede. Simplesmente o que vai acontecer, você vai continuar tendo o mercado paralelo da venda de drogas, como a gente tem hoje o mercado paralelo da venda do cigarro contrabandeado. Essa é uma questão importante que a gente precisa ter uma clareza quando a gente discute esse tema, porque experiências internacionais em países que fizeram a flexibilização do uso das drogas, que legalizaram as drogas, em todos os países houve um aumento do consumo. E é essa questão que a sociedade brasileira precisa se deparar. A gente quer que a nossa sociedade enfrente o aumento do uso de drogas numa situação de legalização? Um outro ponto são os interesses envolvidos no tema. Associações que advogam pela legalização das drogas no Brasil, como, por exemplo, Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, Fiocruz, Instituto Igarapé, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são instituições que recebem recursos internacionais volumosos, por exemplo, da ONG Open Society, que é a ONG do senhor Jorge Soros, que é um multibilionário, hoje radicado nos Estados Unidos, e que quer legalizar as drogas no mundo porque quer explorar esse mercado no mundo. Então a gente ser ingênuo aqui, achar que essas entidades todas que advogam pela legalização das drogas, que elas estão preocupadas com a segurança pública no Brasil, que elas estão preocupadas com o aprisionamento de pessoas, isso daí não procede. A gente tem interesse da indústria da maconha que quer se instalar no Brasil. Eu participei recentemente de uma reunião no Ministério da Saúde, recebendo um laboratório canadense que quer vir para o Brasil se instalar vendendo uma maconha medicinal, que é uma outra mentira. Não existe maconha medicinal. Não existe. Essa é uma ideia que se quer passar para a população, na ideia de passar maconha como sendo uma coisa inócua, aliás, até pelo contrário, como sendo uma coisa medicinal, que ajuda na saúde das pessoas. O que existe, na verdade, é que existem compostos na maconha que podem, né, ter ações terapêuticas, como, por exemplo, o canabidiol, para alguns casos específicos de crianças que apresentam epilepsia refratária.
Mas o que é importante, e o governo brasileiro não é contra isso, e a sociedade não pode ser contra isso, que é o estudo desses compostos para o tratamento das pessoas. E aqui não tem nenhuma novidade, não. Se a gente pegar o ópio, por exemplo, nós temos vários analgésicos derivados do ópio. E são drogas importantes para o tratamento das pessoas. Nós temos, por exemplo, um dos principais antihipertensivos utilizados no Brasil, que é advindo do veneno da jararaca, por exemplo. Eu costumo brincar que nenhum médico prescreve mordida de jararaca para tratar pressão alta. Vocês já viram isso? Não. Do mesmo jeito que nenhum médico deve prescrever maconha para tratar nenhum problema de saúde. Maconha causa malefícios importantes para as pessoas, em especial para a sua saúde mental. São questões que precisam ficar claras aqui. E voltando à Open Society, por exemplo, essa é uma situação interessante. Um ex-ministro da Justiça de governos passados, quando saiu do cargo de ministro da Justiça, assumiu a coordenação da América Latina da Open Society. E a gente vai falar que não tem conflito de interesse nisso? É muita ingenuidade a gente pensar isso. Essas situações todas vão levando a sociedade a ter uma diminuição da percepção de risco de algumas drogas, como, por exemplo, da maconha. Não é incomum, por exemplo, a gente encontrar jovens falando que maconha é menos prejudicial que cigarro, porque o tempo inteiro, no programa do Bial, por exemplo, o programa inteiro do Bial tinha atrás dele um monte de folha de maconha. E ele tratando a maconha como se estivesse tratando, enfim, de um doce na esquina. É uma coisa que não dá para acreditar. Ele falando, né, em tom de brincadeira para as pessoas que estavam presentes, quem vai para a marcha da maconha? Pô, como se fosse dar um passeio no parque. Então, existe um movimento na sociedade para deixar essa questão da maconha, diminuir a gravidade que envolve o tema. E o que acaba acontecendo? Essa diminuição da percepção de risco da população, em especial das mais jovens, as mais vulneráveis, as que estão mais suscetíveis a fazer uso da droga. Isso, inclusive, é uma preocupação relatada pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, na verdade, o cenário das drogas é alarmante. E é interessante, né, porque a Fiocruz vem mostrando um resultado de um estudo, né, falando que no Brasil não tem epidemia de drogas, que basicamente está tudo bem. E a gente vai para alguns dados, então, para a gente ver se está tudo bem mesmo. Tem um levantamento realizado pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, chamado LENAD, que é o levantamento sobre o uso de drogas no Brasil, realizado há mais de 7 anos, e já naquela ocasião mostrava uma prevalência de uso de crack no Brasil já há 7 anos, 50% maior do que o estudo da Fiocruz mostrou. E um estudo que foi realizado com um método científico muito mais apropriado do que o estudo feito por essa instituição ideológica que é a Fiocruz. Nós temos dados da UniODC, que é o Escritório de Drogas e Crimes da Organização das Nações Unidas, publicado em 2017, mostrando que o Brasil é o segundo mercado consumidor de cocaína do mundo. Segundo mercado consumidor de cocaína do mundo. E esse mesmo relatório do UniODC, de 2017, mostra que o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo. O Brasil consome 20% de todo o crack do mundo. O Brasil tem tido um aumento importante das cracolândias no Brasil. No Brasil, a gente tem um aumento importante de moradores de rua, dependentes químicos, porque essas pessoas vão crescendo aos montes e a gente não vinha dando conta, enquanto sociedade, dessas pessoas. A gente tem tido no Brasil, nos últimos 15 anos, dados do Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância à Saúde, nos últimos 15 anos, um aumento importante do suicídio. Se a gente levar em consideração que a dependência química é a segunda causa de mortalidade por suicídio no Brasil, a gente vai entender que a gente está com um problema importante nessa área. Acidentes de trânsito.
No Brasil, a quantidade de gente que perde as suas vidas, que famílias são ceifadas dos seus entes queridos por acidentes de trânsito, por conta de indivíduos sob uso de álcool, sob uso de drogas. Secretaria Municipal de Assistência à Saúde, de Assistência Social e Direitos Humanos do município do Rio de Janeiro identificou no final do ano passado, só no município do Rio de Janeiro, 150 cenas abertas de uso de drogas, de crack no Rio de Janeiro, 150 cracolândias. A Secretaria do Desenvolvimento Social do município de São Paulo identificou aumento de 160% da população na Cracolândia de São Paulo entre os anos de 2016 e 2018. O DENARC, que é o Departamento de Narcóticos do Estado de São Paulo, identificou 275 pontos de venda de drogas em São Paulo. 275. 80% da droga vendida nesses 275 pontos de tráfico em São Paulo é o crack. O Observatório do Crack da Confederação Nacional dos Municípios mostra que 97% dos municípios brasileiros, 97% dos municípios brasileiros apresentam problemas importantes com o crack. E mesmo o jornal O Globo, que é um grande defensor da liberação das drogas no Brasil, da liberação do álcool, que ganha muito dinheiro fazendo propaganda do álcool, colocou, no final do ano passado, como um dos grandes desafios para os governadores eleitos naquela ocasião, o aumento das cracolândias no Brasil. Ou seja, o cenário que nós tínhamos na área de drogas era caótico. Isso sem contar com o fato do Brasil ter mais de 63 mil homicídios por ano, parte considerável dele relacionado à questão das drogas. Ou seja, não dá para a gente falar que a situação da droga está tranquila, como advogam muitas pessoas que pregam a legalização das drogas no país. Diante disso, era fundamental que a sociedade brasileira, que o governo brasileiro se posicionasse diante do tema. Diante disso, no mês de abril deste ano de 2019, no dia 11, o governo brasileiro publicou a nova Política Nacional sobre Drogas. E depois, no dia 15 de maio, também deste ano de 2019, o Senado Federal aprovou o que é a nova Lei de Drogas. O Poder Executivo, que foi colocado lá de maneira democrática pela população brasileira. O Poder Legislativo, que foi colocado lá de maneira democrática pela população brasileira. Diferente do Supremo, que foi colocado lá, sabe-se lá Deus como. Sabe-se lá Deus como. Os representantes legítimos da população brasileira, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, colocaram nas normas normativas brasileiras hoje o que a sociedade brasileira acredita que tem que ser, que é uma posição contrária à legalização das drogas no país. E essas duas normativas, isso é uma outra coisa que é interessante, né? Eu tenho ouvido muito na imprensa, por exemplo, dizer que a nova Política Nacional sobre Drogas não teve discussão com a sociedade. É uma mentira isso. Não tem outra palavra para definir. A nova Política Nacional sobre Drogas vem sendo discutida desde o final de 2017, quando foi apresentado no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, órgão de representação popular, no Ministério da Justiça, uma proposta de mudança da Política Nacional sobre Drogas, o que levou à publicação da Resolução número 1 de 2018 do CONAD, no mês de março de 2018. Desde então, essa discussão vem ocorrendo não só no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, no CONAD, mas em toda a sociedade, o que acabou levando à publicação da nova Política Nacional sobre Drogas por meio do Decreto 9761 do governo federal. Quando a gente fala da Lei de Drogas, então, é quase cômico você falar que não houve discussão.
O projeto, o PLC 37, estava no Congresso Nacional há quase 10 anos. Era uma irresponsabilidade que vinha acontecendo no Congresso Nacional, que mudou com a nova legislatura. Era uma irresponsabilidade do Poder Executivo, que estava no governo federal nesses últimos anos, que não teve nenhum compromisso em fazer essa pauta andar no Congresso. Essa que é a realidade. Agora, você vem falar que não houve discussão, 9 anos, mais de 20 audiências públicas. Eu estava no Congresso Nacional, quando começaram a falar as pessoas que participaram das audiências públicas. Eu falei, bom, acho que não faltou chamar ninguém aqui, né? Eu falei, daqui a pouco vão começar a repetir nome, né? De tanta gente que foi lá, que falou, que foi ouvido, que deu sua posição. Pessoas de um lado, pessoas do outro. Não tinha mais como procrastinar essa situação diante da gravidade do cenário das drogas no país. E essa legislatura, juntamente com o governo federal, fizeram essa pauta andar de maneira responsável. O Brasil precisava de novas normativas nessa área, para fazer frente ao caos instalado. Essas mudanças, tanto da Política Nacional sobre Drogas quanto da nova Lei de Drogas, trazem mudanças importantes em vários aspectos da questão das drogas no Brasil. Na questão da repressão, torna a lei mais dura para o narcotraficante. Na parte da prevenção, coloca a prevenção como uma questão de suma importância para as ações do governo federal. Na área do tratamento, mudanças importantes no modelo, no paradigma de tratamento. Tira a redução de danos como objetivo do tratamento, que não vinha resolvendo. O cenário é esse que a gente tem. Se a gente tem um cenário ruim e a gente continua fazendo as mesmas coisas, querendo resultado diferente, isso, na verdade, é uma insanidade ou uma fé. E o governo brasileiro e o parlamento teve a coragem de mudar o modelo assistencial no Brasil, que sai da redução de danos e passa para a abstinência. O que a gente quer e precisa, a sociedade precisa, não é de gente continuar usando crack e parar de deixar de 10 pedras para 8 pedras. Quem aqui em sã consciência acha que isso vai adiantar alguma coisa na vida da pessoa? O que a gente quer, na verdade, é a pessoa recuperada, a pessoa que volte para a sociedade em condições de ter uma vida ativa, de exercer a sua cidadania. É isso que a gente quer. E ninguém consegue fazer isso cá entre nós, deixando de 10 para 8 pedras de crack. Outra questão importante em relação ao tratamento, aqui precisa fazer essa diferenciação que o Dr. Ricardo nos trouxe. A lei coloca a possibilidade, em muitos casos, a necessidade da internação involuntária. É óbvio que isso não é para todo mundo. Aliás, isso é para uma minoria de pessoas, mas que precisam desse tipo de abordagem. Se a gente tem um indivíduo com um quadro clínico grave, de dependência química, muitas vezes com outras comorbidades psiquiátricas, esse indivíduo que perdeu a sua capacidade de tomar decisões de maneira livre por conta do uso das drogas, se esse indivíduo perdeu a sua capacidade de discernimento, de entendimento, e por conta disso não consegue tomar decisões autônomas, se uma abordagem terapêutica contra a vontade dele não for ofertada a ele, não for oferecida para ele, isso é violação de direitos. Isso é violação de direitos, não é o contrário. Se a gente deixar um indivíduo morrer à míngua, se a gente deixar um indivíduo morrer à míngua, porque o poder público se omite de maneira escancarada, na barba de todo mundo, isso é violação de direitos. A gente tratar os iguais, a gente tratar de maneira igual os desiguais é um grande equívoco. Não é possível a gente ofertar um tratamento para todo mundo. Tem pessoas que, por conta das peculiaridades do seu quadro, precisam de outras abordagens. A internação involuntária entra nesse espaço. É óbvio que não é para todo mundo. Tem um grande exemplo, um grande serviço em São Paulo, que é o Cratode, que trabalha
no coração da Cracolândia, em São Paulo, na região da Luz. O Cratóide tem dados super interessantes sobre isso. O grosso da internação, dos acolhimentos, com as terapêuticas, tudo voluntário. As pessoas pedem por isso. Então, você colocar que a internação involuntária hoje vai ser o norte da política, isso é uma mentira, isso é uma má-fé. Agora, precisa estar disponível para quando isso é necessário. E internação involuntária, quando for o caso, vai acontecer em unidades de saúde, em hospitais gerais, hospitais psiquiátricos, não em comunidades terapêuticas, que é uma outra mentira que fica se falando o tempo inteiro por aí. Comunidade terapêutica é um local de acolhimento voluntário, por livre adesão. A gente está aqui com os acolhidos com as terapêuticas, todos de maneira voluntária. Aliás, vocês estão aqui hoje, né? Se vocês não quisessem voltar para os terapeutas, vocês podiam ir embora daqui. Então é um grande equívoco, sabe? Não faz sentido a gente ficar vendendo para a sociedade essa situação. Isso, na verdade, é simplesmente um discurso retórico de quem quer continuar semeando o caos na sociedade brasileira. Outra questão também de falar que a comunidade terapêutica hoje vai pegar todo o dinheiro utilizado para o tratamento das pessoas com dependência química é um outro discurso que não pode colar, porque não é verdade também. Se a gente pegar o orçamento, só para a gente ter uma ideia, o orçamento hoje para as unidades, o orçamento federal para as unidades de saúde, como CAPS, unidades de acolhimento, residências terapêuticas, anual, 1 bilhão e 500 milhões de reais, ano. As comunidades terapêuticas, mesmo agora, com a ação que nós fizemos no governo federal, da expansão do número de vagas financiadas, saindo de cerca de 2.900 vagas do ano passado, indo para 11 mil vagas, nós quadruplicamos o número de vagas financiadas em comunidades terapêuticas pelo governo federal no Brasil. Mesmo assim, a gente chega agora, a gente não chega a 150 milhões de reais. 10 vezes menos do dinheiro que vai para os CAPs, para as unidades de acolhimento. E com os resultados pífios que a gente tinha até agora. Com um modelo de redução de danos que não é utilizado em nenhum lugar do mundo da maneira como vinha sendo utilizado no Brasil. Uma grande jabuticaba brasileira isso. Então, isso é importante ficar claro aqui, porque se fala muito, mas se fala não baseado em dados reais. A gente precisa aproveitar fóruns como esse para esclarecer as pessoas, para esclarecer a sociedade. Eu coloco aqui, né, para vocês algumas ações que o governo brasileiro vem fazendo a partir dessas novas normativas. Nós passamos a investir, sim, nas comunidades terapêuticas. Nós passamos do financiamento de 2.900 vagas para 11 mil vagas. E a gente quer ampliar isso. Agora, no mês de agosto, o governo brasileiro vai soltar um novo edital para ampliar o financiamento para as comunidades terapêuticas, que há 50 anos vem lutando e remando contra a maré em governos completamente insensíveis para essa causa, que vinham trabalhando de maneira ideológica e colocando as comunidades terapêuticas alijadas da política pública de saúde mental e de drogas no país. A partir de agora, o governo brasileiro reconhece o papel importante das comunidades terapêuticas do Brasil. É assim que a gente vai trabalhar a partir de agora. A gente vai ampliar as vagas financiadas pelo governo federal nas comunidades terapêuticas. A gente fez uma outra ação agora, no mês passado, com as comunidades terapêuticas, ofertando para os acolhidos possibilidade de reinserção social com o Plano Progredir e com o Programa Brasil Mais Empreendedor. É importante que as pessoas acolhidas com as terapêuticas e que estão em outras situações de tratamento possam contar com o apoio do governo e da sociedade para a sua reinserção social, para que eles possam viver numa situação em que possam cuidar das suas famílias, voltar a trabalhar, viver uma vida em dignidade.
E é isso que a sociedade precisa ofertar para essas pessoas. O governo federal agora, nessa semana que passou, agora que termina agora, segunda e terça-feira, lançou as suas primeiras ações de prevenção ao uso de drogas no Brasil. Ações tão importantes nessa política pública. E agora, no próximo mês de julho, vamos lançar um edital de suporte, de apoio às entidades que trabalham com mútua ajuda no Brasil. Entidades também que foram alijadas, marginalizadas. Só para a gente ter uma ideia, esse é um dado interessante, importante. Foi apresentado, inclusive, nesse evento que a gente fez segunda e terça, uma coorte acompanhando grandes populações dos Estados Unidos dependentes químicos, mostrou que metade dos indivíduos largaram as drogas de maneira sem contar com nenhum tipo de ajuda. Muitas vezes por conta de problemas que aconteceram nas suas vidas, ou problemas, ou coisas boas, né? Às vezes no nascimento de um filho, às vezes uma tragédia que aconteceu. Enfim, então metade das pessoas deixaram as drogas sem apoio. Da outra metade, que deixou as drogas com apoio, metade dessas pessoas deixaram as drogas frequentando grupos de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos, como Narcóticos Anônimos. Hoje nós estamos nos aproximando dos Narcóticos Anônimos, né? Nós convidamos os Narcóticos Anônimos para participar do nosso evento. Isso nunca aconteceu no governo federal, porque o governo federal sempre apostou no caos, sempre apostou na redução de danos, que as pessoas tinham que ficar usando drogas, alienadas da sociedade. E não é o que a gente quer. A gente quer que as pessoas vivam uma vida plena, em sobriedade. Associações importantes como Amor Exigente, que trabalham com as famílias, que vinham sendo esquecidas nas políticas antigas de saúde mental no Brasil e que hoje a gente tem buscado a aproximação por reconhecer a importância de associações como a Federação do Amor Exigente. Então, é nessa nova perspectiva que nesses últimos 4 meses o governo federal vem trabalhando. Nossa secretaria iniciou suas atividades no início do mês de fevereiro e é assim que a gente vem trabalhando. Então, eu gostaria de aproveitar essa ocasião para apresentar esse cenário das drogas no Brasil, a necessidade que nós temos de mudança e a abertura que no governo federal nós damos para todos vocês, para que nós possamos mudar juntos. Só assim é que nós realmente iremos trilhar caminhos diferentes e caminhos, se Deus quiser, muito melhor daqueles que viemos trilhando. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns mais uma vez à Câmara Legislativa do Distrito Federal, que vem trabalhando de maneira importante para que a gente possa mudar essa realidade. Muito obrigado.